Se você está assistindo esse vídeo agora, não é coincidência. Deus tem uma mensagem urgente para você nesta noite, e o que você está prestes a ouvir pode transformar completamente sua vida espiritual a partir deste momento. Antes de você fechar seus olhos hoje, há 3 palavras que o Espírito Santo quer gravar no seu coração. 3 palavras que podem mudar sua eternidade. 3 palavras que milhões de cristãos estão perdendo e por isso estão vivendo derrotados, sem poder, sem propósito, sem a presença manifesta de Deus. Eu preciso te dizer algo com todo o amor pastoral que há no meu coração. Você não pode dormir mais uma noite sem ouvir o que Deus quer falar com você agora. Há um despertar espiritual acontecendo neste exato momento e o inimigo está fazendo de tudo para que você não ouça essa mensagem. Quantas vezes você já deitou na cama com o coração pesado, sentindo um vazio que nada preenche, uma inquietação que não passa, uma sensação de que algo está faltando na sua caminhada com Deus? Não é depressão, não é cansaço físico. É o Espírito Santo te chamando para algo maior, algo mais profundo, algo que você tem ignorado. Billy Graham pregou por mais de 60 anos e ele sempre dizia uma coisa que marcou minha vida. A maior tragédia não é morrer perdido, é viver perdido mesmo sendo salvo. E é exatamente isso que está acontecendo com milhões de cristãos hoje. Eles têm a certeza da salvação, mas vivem uma vida cristã medíocre, sem poder, sem transformação, sem impacto. E sabe por quê? Porque eles perderam de vista essas 3 palavras que Deus quer restaurar no seu coração esta noite. A Bíblia é clara em Provérbios 29:18 quando diz: onde não há revelação divina, o povo se corrompe. Sabe o que isso significa? Significa que sem a palavra clara de Deus, sem entender o que Ele está dizendo para esta geração, para a sua vida, você vai viver corrompido espiritualmente, vai viver longe do propósito, vai dormir e acordar sem direção. Mas hoje, nesta noite, isso vai mudar. Deus tem 3 palavras proféticas para você, e quando você entender e aplicar essas palavras, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou te revelar agora essas 3 palavras, e cada uma delas vai desbloquear uma dimensão espiritual na sua vida. A primeira palavra vai te posicionar onde Deus quer que você esteja. A segunda palavra vai te conectar com quem Deus é. E a terceira palavra vai te ativar para fazer o que Deus te chamou para fazer. São 3 palavras simples, mas com poder de revolucionar sua jornada com Deus. Você está pronto? Então fique até o final, porque essa mensagem não é só informação, é transformação. A primeira palavra que Deus quer que você ouça antes de dormir hoje é reino. Essa palavra parece tão comum, tão religiosa, mas deixa eu te dizer o que aconteceu com a igreja moderna. Nós perdemos completamente o entendimento do reino de Deus. Nós transformamos o evangelho em autoajuda cristã, em motivação gospel, em bênçãos materiais, mas esquecemos o que Jesus mais pregou durante seu ministério terreno. Você sabia que Jesus falou sobre o reino de Deus mais de 100 vezes nos evangelhos? Sabe por quê? Porque essa é a mensagem central, essa é a chave para tudo, essa é a revelação que muda tudo. Quando Jesus começou seu ministério em Marcos 1:15, qual foi a primeira coisa que ele disse? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira palavra de Jesus não foi sobre prosperidade, não foi sobre cura, não foi sobre sucesso, foi sobre o reino. E sabe qual é o problema? A maioria dos cristãos hoje não sabe o que é o reino de Deus. Eles acham que é um lugar no céu para onde vamos depois que morremos. Mas Jesus disse algo revolucionário em Lucas 17:21. O reino de Deus está dentro de vós. Deixa eu explicar isso de um jeito que vai mudar sua vida.
O reino de Deus não é uma denominação, não é uma igreja física, não é um lugar geográfico. O reino de Deus é o governo absoluto de Deus operando na sua vida. É quando Jesus é realmente o Senhor, não só o Salvador. É quando cada área da sua vida está sob a autoridade divina, sob o controle do Rei dos Reis. E aqui está a verdade que poucos pregam hoje. Você pode ser salvo e não estar vivendo no reino. Você pode ter certeza da salvação e estar vivendo como um cidadão do mundo, não como um embaixador do reino. O apóstolo Paulo foi claro em Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Percebe o que ele está dizendo? O reino não é sobre coisas externas, não é sobre religiosidade, não é sobre rituais. O reino é sobre uma realidade espiritual onde Deus governa completamente sua vida e dessa governança flui justiça, paz e alegria sobrenaturais. Quantos cristãos você conhece que não têm paz? Quantos vivem ansiosos, preocupados, derrotados? Por quê? Porque eles não entraram no reino. Eles não entenderam que há um governo divino disponível para suas vidas. Billy Graham costumava dizer em suas cruzadas: Deus está oferecendo você uma escolha hoje, viver sob seu próprio controle limitado ou viver sob o controle ilimitado de um Deus todo-poderoso. E essa é exatamente a escolha que você precisa fazer antes de dormir hoje. Você vai continuar tentando controlar sua vida com sua sabedoria limitada, sua força humana, seus esforços vazios? Ou você vai finalmente render tudo, absolutamente tudo, e permitir que o reino de Deus se manifeste em cada área da sua existência? Porque veja bem, quando Jesus ensinou a orar em Mateus 6, ele não começou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, me dá isso, me dá aquilo. Não. Ele começou dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Antes de pedir qualquer coisa, a prioridade é o reino. Antes de buscar suas necessidades, suas vontades, seus sonhos, você precisa buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Isso não é promessa de teologia da prosperidade. Isso é princípio do reino estabelecido pelo próprio Jesus em Mateus 6:33. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Buscar o reino não é só falar sobre isso, não é só cantar músicas sobre Jesus ser rei. Buscar o reino é submeter ativamente cada decisão, cada relacionamento, cada recurso, cada pensamento à autoridade de Cristo. É acordar de manhã e dizer: Senhor, eu não vou viver hoje sob meu próprio governo. Eu escolho viver sob seu reino. Onde você quer que eu vá? O que você quer que eu faça? Como você quer que eu use meu tempo, meu dinheiro, minhas palavras? Isso é vida no reino. E vou te dizer algo que pode chocar você. Há cristãos que vão para o céu, mas nunca experimentaram o céu na terra. Por quê? Porque eles nunca permitiram que o reino de Deus governasse suas vidas aqui. Eles vivem salvos, mas derrotados. Salvos, mas sem poder. Salvos, mas sem propósito. E Jesus não morreu na cruz só para você ter um seguro de vida eterna. Ele morreu para que o reino do céu invadisse sua realidade terrena agora. Jesus disse algo radical em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Você percebe o que ele está dizendo? O reino não cai automaticamente na sua vida só porque você aceitou Jesus. Você precisa se esforçar para entrar nele, precisa lutar para viver nele, precisa escolher ativamente todos os dias submeter sua vontade à vontade do Rei. Muitos querem os benefícios do reino, mas não querem a submissão ao Rei. Querem a coroa, mas não querem a cruz. Querem o poder, mas não querem morrer para si mesmos.
Deixa eu te fazer uma pergunta que vai tocar fundo no seu coração nesta noite. Em que reino você realmente está vivendo? No reino de Deus ou no reino do ego? No reino da luz ou no reino das trevas, disfarçado de religiosidade? Porque a Bíblia diz em Colossenses 1:13 que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas muitos cristãos foram transportados legalmente, mas ainda vivem emocionalmente e praticamente no império das trevas. Eles foram tirados da escravidão do Egito, mas o Egito não foi tirado deles. Se isso está tocando seu coração agora, se você está percebendo que tem vivido uma vida cristã sem o governo real de Cristo, escreve amém nos comentários. Deus está falando com você através dessa mensagem e você precisa responder a Ele. Agora vou te mostrar algo que pode mudar tudo. Quando você vive no reino, quando você se submete ao governo de Deus, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Por quê? Porque onde o rei está, lá está seu poder. Onde o governo divino opera, lá as leis do céu funcionam. Você começa a experimentar paz que excede todo entendimento. Você começa a ter alegria mesmo em meio às tribulações. Você começa a andar em autoridade espiritual porque você não está mais operando pela sua força. Você é um embaixador do reino mais poderoso que existe. Paulo escreveu em Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus. Ele está dizendo que você não é mais cidadão deste mundo. Você foi naturalizado em outro país, outro reino, outra dimensão. E como cidadão do céu vivendo na terra, você tem direitos, você tem privilégios, você tem acesso ao trono da graça. Você tem o nome de Jesus, você tem o poder do Espírito Santo, você tem as promessas da palavra. Mas a maioria dos cristãos vive como mendigos espirituais quando eles são príncipes e princesas do reino. Vou te dar um exemplo prático de como isso funciona. Quando você está enfrentando uma batalha, um problema, uma situação impossível, qual é sua primeira reação? Desespero? Medo? Ansiedade? Ou você se lembra que você é cidadão de um reino onde nada é impossível? Onde o Rei dos Reis é seu Pai? Onde toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus e Ele te delegou essa autoridade? Um cidadão do reino não entra em pânico quando as circunstâncias mudam. Ele entra em oração sabendo que o governo divino está no controle. E aqui está algo crucial que você precisa entender antes de dormir. O reino de Deus não é democracia, é teocracia. Não é votação popular, é vontade absoluta do rei. E sabe o que isso significa? Significa que você não negocia com Deus. Você obedece a Deus, você não tenta convencer Deus a aceitar sua agenda, você se submete à agenda de Deus. E quando você faz isso, quando você diz, seja feita a tua vontade e não a minha, você abre as comportas do céu sobre sua vida. Billy Graham pregou em 1957, numa das maiores cruzadas da história. O maior ato de fé que você pode fazer não é pedir a Deus para mudar suas circunstâncias. O maior ato de fé é confiar que Deus é rei mesmo quando suas circunstâncias não mudam. Isso é vida no reino. É quando você confia no rei mesmo quando não entende os métodos do rei. É quando você adora a Deus não pelo que ele faz, mas por quem ele é, o Rei soberano. Então, antes de você dormir hoje, eu quero que você faça algo profético. Declare sobre sua vida, sobre sua família, sobre suas circunstâncias. Venha o teu reino sobre mim, Senhor. Eu não quero mais viver sob meu controle limitado. Eu escolho viver sob teu governo ilimitado. Seja feita a tua vontade na minha vida, assim como é feita no céu. E quando você faz essa declaração com sinceridade, algo muda na atmosfera espiritual. Você está convidando o céu a invadir sua terra. Mas agora chegou a hora de você ouvir a segunda palavra, e essa palavra vai te levar ainda mais fundo, ainda mais longe. Se a primeira palavra te posiciona no reino, a segunda palavra vai te conectar com o rei.
E essa palavra que Deus quer que você ouça esta noite é intimidade. Essa palavra se perdeu no meio de uma geração que conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus. Uma geração que tem informação bíblica, mas não tem revelação divina. Uma geração que sabe pregar, cantar, orar em público, mas não sabe estar a sós com Deus. E aqui está a verdade que vai marcar sua alma. Você nunca vai experimentar o poder do reino sem ter intimidade com o rei. Nunca. É impossível. Você pode ter ativismo religioso sem intimidade, pode ter conhecimento teológico sem intimidade, mas você nunca vai ter poder espiritual, transformação real, presença manifesta de Deus sem intimidade. Jesus disse algo assustador em Mateus 7, 21, 23. Ele disse que no dia do juízo muitos vão chegar e dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E sabe o que Jesus vai responder? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Espera um pouco, essas pessoas fizeram milagres, expulsaram demônios, profetizaram. Como Jesus pode dizer que nunca as conheceu? Porque elas tinham ministério sem intimidade. Elas tinham obras sem relacionamento. Elas conheciam o poder de Deus, mas não conheciam o coração de Deus. E essa é a tragédia da igreja moderna. Temos milhares de crentes ocupados para Deus, mas poucos crentes íntimos de Deus. Temos multidões fazendo coisas em nome de Jesus, mas poucas pessoas que realmente conhecem a Jesus. E vou te dizer algo que pode doer, mas é verdade. No dia do juízo, Deus não vai perguntar quantas reuniões você foi, quantas músicas você cantou, quanto dinheiro você ofertou. Ele vai perguntar: você me conhecia? Havia intimidade entre nós? A Bíblia nos mostra exemplos poderosos de pessoas que tinham intimidade com Deus. Moisés era chamado de amigo de Deus. Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus. João era chamado de discípulo amado. Por quê? Porque eles não tinham apenas uma religião. Eles tinham um relacionamento. Eles não conheciam Deus por teoria. Eles conheciam Deus por experiência. E sabe qual era o segredo deles? Eles passavam tempo na presença de Deus. Tempo real. Tempo qualitativo. Tempo de qualidade. Moisés subia ao monte e passava dias com Deus. Davi acordava de madrugada para buscar a face de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, o próprio Filho de Deus, se retirava para lugares desertos para orar. Se Jesus precisava de intimidade com o Pai, quanto mais nós. Se Jesus, sendo Deus, buscava momentos a sós com o Pai, quanto mais nós que somos tão fracos, tão limitados, tão dependentes. Mas aqui está o problema da nossa geração. Nós estamos ocupados demais para ter intimidade com Deus. Temos tempo para redes sociais, temos tempo para séries, temos tempo para fofocas, temos tempo para tantas coisas vazias, mas quando se trata de fechar a porta do quarto e ficar a sós com Deus, aí não temos tempo. 5 minutos de oração já parece uma eternidade. 10 minutos lendo a Bíblia já é muito tempo. E depois nos perguntamos por que nossa vida espiritual está fraca, por que não temos poder, por que Deus parece distante. Jesus disse em João 15, 4, 5, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está percebendo o que Jesus está dizendo? Permanecer nele. Não é visitar Jesus ocasionalmente. Não é ter momentos espirituais de vez em quando. É permanecer, é habitar, é viver constantemente conectado à videira. E essa palavra permanecer no grego original é meno, que significa habitar, ficar, morar, continuar. É uma palavra que fala de constância, de continuidade, de relacionamento duradouro.
Não é intimidade de momento, é intimidade de vida. Não é conexão pontual, é conexão permanente. E quando você permanece em Cristo, quando você vive em intimidade com Ele, aí sim você produz fruto. Mas sem intimidade, você pode se esforçar o quanto quiser, não vai produzir nada de eterno. Billy Graham foi questionado uma vez sobre qual era o segredo do seu ministério que impactou milhões de vidas. E sabe o que ele respondeu? Eu nunca prego um sermão sem antes passar horas de joelhos. Eu nunca subo num púlpito sem antes ter estado no altar. As pessoas ouvem minhas palavras, mas Deus conhece meu coração porque eu passo tempo com Ele. Esse é o segredo. Não é técnica de pregação, não é carisma, não é eloquência, é intimidade com Deus que transborda em poder quando você ministra. Quantas das suas batalhas espirituais você está perdendo porque não tem intimidade com Deus? Quantas portas você deixou abertas porque não está permanecendo na presença onde o inimigo não pode entrar? Quantas derrotas você está experimentando porque está tentando lutar com suas forças ao invés de estar tão conectado com Deus, que é Ele quem luta por você? Seja honesto agora e escreva nos comentários. Numa escala de 1 a 10, qual é o nível da sua intimidade com Deus hoje? E não minta, porque Deus já sabe a resposta. Vou te contar algo que mudou minha vida. Quando você tem verdadeira intimidade com Deus, você começa a ouvir a voz dele. Não precisa de fórmulas, não precisa de intermediários, não precisa de métodos complicados. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas como você vai ouvir a voz de Jesus se você não passa tempo com Ele? Como você vai reconhecer a voz do bom pastor se você só corre para ele quando está desesperado? Intimidade com Deus não é sobre quantidade de orações memorizadas, não é sobre fazer vigílias toda semana, não é sobre jejuns prolongados, embora tudo isso seja importante. Intimidade é sobre o coração, é sobre você desejar estar com Deus mais do que qualquer outra coisa. É sobre você sentir falta da presença dele quando você está longe. É sobre você preferir um dia nos átrios do Senhor do que 1000 fora dali. Davi escreveu no Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa, não 10 coisas, não 100 coisas, uma coisa. E qual era essa coisa? Estar na presença de Deus, contemplar a beleza de Deus. Isso é intimidade. Meditar em Deus. É quando Deus se torna sua obsessão santa, seu maior desejo, sua prioridade número 1. E quando você vive nesse nível de intimidade, algo sobrenatural acontece. Você começa a ser transformado à imagem de Cristo. Porque 2 Coríntios 3:18 diz que nós todos, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Ah, você quer ser transformado? Você quer mudar de verdade? Pare de tentar se transformar com esforço humano. Comece a contemplar a glória de Deus em intimidade e a transformação vai ser automática. Porque veja bem, quando você passa tempo com alguém, você começa a se parecer com essa pessoa. Você pega os trejeitos, o vocabulário, os valores, a forma de pensar. E quando você passa tempo com Deus, você começa a se parecer com Deus. Seus pensamentos começam a se alinhar com os pensamentos dele. Suas palavras começam a refletir as palavras dele. Suas decisões começam a expressar a vontade dele. Isso não acontece numa reunião de domingo. Isso acontece no secreto, no escondido, no lugar íntimo, onde é só você e Deus. Jesus disse em Mateus 6:6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Percebe o padrão? Secreto, escondido, íntimo. Não é sobre performance pública, é sobre conexão privada.
E Deus promete que quando você busca essa intimidade no secreto, Ele te recompensa publicamente. As pessoas vão ver mudança na sua vida, mas elas não vão saber que o segredo está nas horas que você passa fechado no quarto com Deus. Eu quero te fazer uma pergunta profética agora. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que você experimentou a presença manifesta do Espírito Santo que te fez esquecer o tempo? Quando foi a última vez que a palavra de Deus se tornou tão viva para você que transformou sua forma de pensar? Se você está tendo dificuldade para responder essas perguntas, é porque você perdeu a intimidade. E sem intimidade, você pode ter religião, mas não tem vida espiritual real. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus está te chamando de volta para a intimidade nesta noite. Ele está dizendo: volta para mim e eu voltarei para ti. Ele não quer seus sacrifícios religiosos, ele quer seu coração. Ele não quer sua performance, ele quer sua presença. Ele não quer que você faça mais coisas para ele. Ele quer que você esteja mais tempo com ele. Isaías 30:15 diz: pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Percebe o que Deus está dizendo? Sua força não vem de agitação, não vem de ativismo, não vem de fazer mais e mais. Sua força vem de sossegar na presença de Deus, de ter tranquilidade em intimidade com Ele, de confiar ao invés de correr desesperado. Antes de passarmos para a terceira palavra, eu preciso que você tome uma decisão agora. Você vai restaurar a intimidade com Deus ou vai continuar vivendo essa vida cristã superficial, vazia, sem poder? Porque intimidade não acontece por acidente. É uma escolha intencional. Você precisa decidir: a partir de hoje, eu vou priorizar tempo com Deus. Não importa o que eu precise cancelar, não importa o que eu precise reorganizar, Deus vai ser minha prioridade número 1. Se você vai tomar essa decisão agora, escreve "Eu decido" nos comentários. Seu compromisso público ativa a graça de Deus para te ajudar. E agora vamos para a terceira palavra, a palavra que vai ativar tudo na sua vida. Se a primeira palavra te posicionou no reino, se a segunda palavra te conectou em intimidade com o Rei, essa terceira palavra vai te ativar para fazer o que Deus te chamou para fazer. E essa palavra poderosa que Deus quer gravar no seu coração esta noite é despertamento. Essa palavra assusta o inferno. Essa palavra faz o inimigo tremer. Essa palavra muda nações. Porque quando Deus desperta um povo, quando Deus desperta uma geração, quando Deus desperta você, nada permanece igual. Despertamento não é apenas você acordar de manhã. Despertamento espiritual é quando você acorda para a realidade do reino de Deus, acorda para o propósito eterno, acorda para a urgência dos tempos, acorda para a batalha espiritual, acorda para a sua identidade em Cristo. A Bíblia está cheia de chamados ao despertamento. Romanos 13:11 diz: e isto digo, conhecendo o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo está dizendo que há cristãos dormindo espiritualmente, salvos, mas dormindo, dentro da igreja, mas dormindo, com nome no hall de membros, mas dormindo. E ele grita: desperta, porque o tempo é urgente. Efésios 5:14 vai ainda mais forte. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Isso é para pessoas mortas? Não. Isso é para a igreja, para crentes que estão vivendo como mortos espirituais, dormindo enquanto o mundo ao redor está indo para o inferno, dormindo enquanto o inimigo está devorando famílias, dormindo enquanto o reino de Deus precisa de embaixadores despertos e ativos. Billy Graham pregou sobre despertamento por toda a sua vida, e ele sempre dizia: o maior perigo não é perseguição externa, o maior perigo é sonolência interna. Uma igreja dormindo
é mais perigosa que um mundo perdido, porque o mundo perdido ao menos está acordado para fazer o mal, mas a igreja dormindo não está acordada para fazer o bem. E vou te dizer o que está acontecendo nesta geração. Há um despertamento profético sendo liberado por Deus agora. Não é coincidência que você está ouvindo essa mensagem. Deus está acordando guerreiros que estavam dormindo. Deus está ativando profetas que estavam silenciados. Deus está levantando intercessores que estavam cansados. Deus está comissionando evangelistas que estavam com medo, porque Ele precisa de um exército desperto para os últimos dias. Mas o que significa estar desperto espiritualmente? Deixa eu te explicar. Despertamento é quando você percebe que você não está aqui por acidente. Você foi colocado nesta terra, nesta família, nesta cidade, neste tempo, nesta geração, por propósito divino. Você não é um acidente biológico. Você é um projeto intencional de Deus. Jeremias 1:5 diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Despertamento é quando você para de viver para você mesmo e começa a viver para o reino. É quando seu tempo não é mais seu, é de Deus. Quando seu dinheiro não é mais seu, é de Deus. Quando seus talentos não são mais seus, são de Deus. Quando sua vida não é mais sua, é de Deus. Paulo disse em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é despertamento. É quando você morre para si mesmo e Cristo vive através de você. Despertamento é quando você entende a urgência dos tempos. Jesus disse em João 9:4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Você percebe a urgência enquanto é dia, porque a noite vem, há uma janela de oportunidade, há um tempo determinado, há uma urgência profética. E muitos cristãos estão perdendo tempo com coisas insignificantes quando Deus está chamando para coisas eternas. Despertamento é quando você deixa de ser um consumidor no reino e se torna um produtor. Deixa de ser alguém que só recebe e se torna alguém que dá. Deixa de ser cristão de banco e se torna soldado no fronte. Deixa de ser ovelha passiva e se torna guerreiro ativo, porque Deus não te salvou só para você sentar e esperar ir para o céu. Ele te salvou para você fazer diferença enquanto está aqui. Mateus 5:14-16 diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você é luz, mas uma luz debaixo do alqueire não serve para nada. Uma luz escondida não cumpre seu propósito. E hoje milhões de cristãos estão com sua luz escondida, com vergonha de testemunhar, com medo de se posicionar, com receio de serem diferentes. Mas Deus está dizendo, eu não te chamei para se esconder. Eu te chamei para brilhar. Eu não te chamei para se camuflar no mundo. Eu te chamei para transformar o mundo. Despertamento é quando você entende que você está em guerra, não contra pessoas. A Bíblia é clara em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Há uma guerra espiritual acontecendo. E um cristão dormindo no meio de uma guerra é um cristão derrotado. O inimigo tem trabalhado duro para manter você dormindo. Ele usa entretenimento para te distrair, usa cansaço para te enfraquecer, usa conforto para te acomodar, usa medo para te paralisar, usa religiosidade para te enganar, fazendo você pensar que está bem quando está dormindo. Mas Deus está gritando agora, acorda, levanta. O tempo é agora. Joel 3:9-10.
traz uma palavra profética para este tempo. Proclamai isto entre as nações. Preparai-vos para a guerra. Suscitai os poderosos. Cheguem-se. Subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, sou forte. Isso é despertamento. É quando até o fraco se levanta e diz, eu sou forte, porque reconhece que a força não vem dele, vem de Deus. E aqui está algo revolucionário. Quando você desperta, você começa a despertar outros. Seu testemunho acorda pessoas. Sua vida transformada acorda famílias. Sua ousadia acorda a igreja. Porque despertamento é contagioso. Uma pessoa desperta pode despertar uma casa. Uma casa desperta pode despertar uma igreja. Uma igreja desperta pode despertar uma cidade. Uma cidade desperta pode despertar uma nação. Foi exatamente isso que aconteceu no livro de Atos. 120 pessoas no cenáculo foram despertadas pelo Espírito Santo. E aquelas 120 pessoas viraram o mundo de cabeça para baixo. Em uma geração, o Evangelho alcançou todo o Império Romano conhecido. Por quê? Porque eles estavam despertos. Eles sabiam quem eram em Cristo. Eles sabiam qual era a sua missão. Eles sabiam que o tempo era urgente e nada podia detê-los, nem prisão, nem perseguição, nem morte. Atos 4:13 diz algo impressionante sobre Pedro e João. Ao verem a ousadia de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles eram homens comuns, não tinham diploma, não tinham currículo impressionante, não tinham influência política, mas eles tinham algo que fez toda a diferença. Eles haviam estado com Jesus. Intimidade gerou ousadia, comunhão gerou poder, e o mundo reconheceu que havia algo diferente neles. E essa é a sequência divina que Deus quer que você entenda. Quando você está posicionado no reino, quando você vive em intimidade com o rei, então você desperta para fazer a obra do reino com autoridade e poder do rei. As três palavras trabalham juntas. Reino te posiciona, intimidade te conecta, despertamento te ativa. Mas vou te dizer algo que vai mexer com você. Despertamento custa algo. Custa conforto, custa tempo, custa reputação, custa segurança humana. Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia. Não é uma decisão única, é uma decisão diária de morrer para si mesmo e viver para Cristo. E há um preço para o despertamento, porque o inimigo não vai gostar quando você acordar. Ele vai intensificar os ataques. Ele vai tentar te desencorajar. Ele vai usar pessoas para te criticar. Ele vai colocar obstáculos no seu caminho. Mas 1 João 4:4 te lembra, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O despertamento que Deus está trazendo agora não é apenas individual, é coletivo. Não é apenas para você ficar bem, é para você fazer diferença. Não é apenas para você ser abençoado, é para você ser uma bênção. Porque Deus não te desperta para você viver uma vida cristã egoísta onde tudo é sobre você. Ele te desperta para você cumprir o propósito eterno dele, de alcançar os perdidos, discipular as nações, estabelecer o reino. Mateus 28:18-20. A grande comissão não é uma sugestão, é uma ordem. Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso não é para supercristãos, isso é para todo seguidor de Jesus. Você foi comissionado, você foi enviado, você tem uma missão. E aqui está a verdade, você não pode cumprir sua missão dormindo. Você não pode fazer discípulos se você mesmo não está desperto. Você não pode transformar vidas se sua própria vida não foi transformada. Você não pode dar o que você não tem. Por isso,
As três palavras precisam trabalhar juntas na sua vida: reino, intimidade e despertamento. Deixa eu te mostrar como isso funciona praticamente. Quando você acorda amanhã, ao invés de pegar o celular imediatamente, você vai lembrar: eu sou cidadão do reino de Deus. Hoje não é sobre mim, é sobre o rei e seu reino. Então, você vai separar tempo para intimidade com Deus. Não 5 minutos correndo, tempo real de qualidade. Você vai ler a palavra não como obrigação, mas como alimento espiritual. Você vai orar não como rotina, mas como conexão vital com o Pai. Então, quando você sair de casa, você vai estar desperto espiritualmente, desperto para enxergar as oportunidades que Deus coloca no seu caminho, desperto para ouvir a voz do Espírito Santo te guiando, desperto para ser luz onde há trevas, desperto para ser sal onde há corrupção, desperto para ser diferença onde há conformidade. Isso é vida cristã real. Não é religiosidade, é relacionamento que gera transformação, que gera impacto. Quantas dessas três palavras você perdeu? Reino, intimidade, despertamento? Seja honesto com Deus agora e escreve nos comentários qual das três você mais precisa restaurar. Porque quando você é honesto, Deus pode trabalhar. E agora eu preciso te dar um alerta profético. O tempo está se esgotando, Jesus está voltando. Não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão por toda parte. E quando ele voltar, ele não vai perguntar se você tinha uma religião bonitinha. Ele vai perguntar: você viveu no meu reino? Você teve intimidade comigo? Você estava desperto fazendo a obra que te confiei? E como você vai responder? Mateus 25 conta a parábola das 10 virgens. Todas eram virgens. Todas eram do povo de Deus. Todas tinham lâmpadas, todas tinham alguma luz, mas 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E a diferença estava numa coisa: óleo. As prudentes tinham óleo de reserva, as nécias não tinham, e quando o noivo chegou à meia-noite, apenas as que tinham óleo puderam entrar. As outras ficaram do lado de fora, batendo na porta enquanto ouviam: não vos conheço. O óleo na Bíblia representa o Espírito Santo. Representa intimidade, representa preparação, representa despertamento. E Jesus está dizendo: não basta ter uma lâmpada religiosa. Você precisa de óleo. Você precisa estar cheio do Espírito. Você precisa estar desperto, porque eu venho à meia-noite, quando menos esperam, quando muitos estão dormindo. Billy Graham pregou sobre essa parábola e disse algo que nunca saiu da minha mente. A tragédia não foi que as nécias não tinham lâmpada. A tragédia foi que elas tinham lâmpada, mas não tinham óleo. Elas tinham aparência de cristianismo, mas não tinham a essência. Elas estavam na igreja, mas não estavam em Cristo. Elas conheciam sobre Deus, mas não conheciam a Deus. Então deixa eu te fazer a pergunta mais importante desta noite. Você tem óleo? Você tem o Espírito Santo operando real na sua vida? Você tem intimidade com Deus que vai te sustentar quando vier a pressão? Você está desperto ou está dormindo espiritualmente? Porque essa não é uma pergunta retórica, é uma questão de eternidade. E se você percebeu agora que você tem vivido uma vida cristã sem reino, sem intimidade, sem despertamento, uma vida cristã apenas de fachada, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Ainda há tempo. Você está ouvindo isso agora porque Deus está te dando uma oportunidade de mudar. Ele está te chamando: volta, entra no reino, vem para a intimidade, desperta para o propósito. Segundo as Crônicas 7:14, traz uma promessa que funciona até hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe o processo? Humilhação, plus, oração, plus, busca, plus, conversão, cura e restauração. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo rendição. Ele não está exigindo que você seja super-herói. Ele está pedindo que você seja honesto e diga:
Senhor, eu estava vivendo errado. Eu estava dormindo quando deveria estar desperto. Eu estava longe quando deveria estar perto. Eu estava focado no meu reino quando deveria estar focado no teu reino. Mas hoje eu escolho mudar. Hoje eu escolho voltar. Hoje eu escolho me render completamente. E quando você faz essa oração com sinceridade, algo acontece no céu. Os anjos se alegram. O Pai te recebe de braços abertos. O Espírito Santo começa a trabalhar em você de novo, e você começa uma nova jornada, uma jornada de reino, intimidade e despertamento. Mas essa decisão precisa acontecer hoje, não amanhã, porque você não tem garantia do amanhã. Tiago 4,14 diz: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Sua vida é um vapor. Você não sabe se vai acordar amanhã. Você não sabe se vai ter outra oportunidade. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 6:2: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Agora, não depois. Não quando você se sentir quando sua vida estiver mais organizada. Agora, porque Deus está falando com você agora. O Espírito Santo está convencendo você agora. A graça está disponível para você agora. E se você endurecer seu coração e deixar para depois, você pode perder essa janela de oportunidade. Então, antes de você dormir esta noite, antes de fechar este vídeo, eu quero que você faça algo profético comigo. Eu quero que você ore comigo uma oração de rendição total, uma oração de compromisso com essas 3 palavras que Deus falou hoje: reino, intimidade e despertamento. E quando você fizer essa oração com sinceridade, algo vai mudar na atmosfera espiritual da sua vida. Ore assim comigo agora, em voz alta, se possível. Pai Celestial, eu venho diante de Ti nesta noite, reconhecendo que tenho vivido uma vida cristã medíocre, superficial, sem o poder e sem o propósito que Tu planejaste para mim. Eu confesso que tenho vivido mais focado no meu reino do que no Teu reino. Eu confesso que tenho negligenciado a intimidade contigo, e por isso minha vida espiritual está fraca e sem direção. Eu confesso que tenho dormido espiritualmente quando deveria estar desperto para fazer a Tua obra. Mas hoje, Senhor, eu tomo uma decisão. Eu escolho viver para o Teu reino. Eu declaro que Jesus não é apenas meu Salvador. Ele é meu Senhor, meu Rei, meu governador absoluto. Cada área da minha vida agora está debaixo da Tua autoridade. Meu tempo é Teu. Meu dinheiro é Teu. Meus relacionamentos são Teus. Meus sonhos são Teus. Minha vida não é mais minha, é Tua. Senhor, eu também escolho restaurar a intimidade contigo. Eu não quero mais conhecer sobre Ti apenas. Eu quero conhecer a Ti. Eu quero passar tempo na Tua presença. Eu quero ouvir Tua voz. Eu quero contemplar Tua beleza. Eu escolho priorizar tempo de qualidade contigo todos os dias, porque eu reconheço que sem intimidade contigo, eu não posso produzir nada de eterno. E Pai, eu peço que Tu me desperte agora. Desperta meu espírito para enxergar a realidade do Teu reino. Desperta meus olhos para ver as oportunidades que Tu colocas no meu caminho. Desperta meus ouvidos para ouvir Tua voz me guiando. Desperta meu coração para amar o que Tu amas e odiar o que Tu odeias. Desperta minha vida para o propósito eterno que Tu tens para mim. Eu renuncio ao conforto que me paralisa. Eu renuncio ao medo que me silencia. Eu renuncio à preguiça espiritual que me enfraquece. E eu declaro que a partir de hoje eu vou viver desperto, ativo, comprometido com a Tua obra e com o Teu reino. Enche-me com Teu Espírito Santo agora, Senhor. Dá-me unção fresca, dá-me poder do alto, dá-me ousadia para testemunhar, dá-me sabedoria para discernir, dá-me amor pelas almas e usa-me para fazer diferença nesta geração. Eu oro tudo isso em nome de Jesus Cristo, meu Rei e Senhor. Amém.
Se você fez essa oração com sinceridade, algo mudou agora. Você não é mais a mesma pessoa. Você entrou numa nova dimensão espiritual. Reino, intimidade e despertamento foram ativados na sua vida. E agora vem a parte mais importante. Você precisa viver isso todos os dias. Não deixe esse momento passar sem você tomar ações práticas. Primeira ação. A partir de amanhã, separe pelo menos 30 minutos do seu dia para estar a sós com Deus. Não é muito. Você gasta mais tempo nas redes sociais. Leia a palavra com fome de revelação. Ore com expectativa de ouvir Deus. Adore com gratidão genuína. E veja como sua vida vai mudar quando você prioriza a intimidade. Segunda ação. Identifique uma área da sua vida que ainda não está debaixo do governo de Deus. Pode ser seu dinheiro, seus relacionamentos, seu trabalho, sua sexualidade, suas ambições. E declare hoje: esta área agora pertence ao reino de Deus. Jesus é Senhor sobre isso também. E comece a viver segundo os princípios do reino nessa área. Terceira ação. Encontre uma forma prática de fazer diferença onde Deus te colocou. Pode ser evangelizar alguém no trabalho, pode ser servir na igreja, pode ser ajudar alguém necessitado, pode ser discipular um novo convertido. Mas faça algo, saia da passividade, seja um cristão desperto e ativo. Agora eu quero que você compartilhe urgentemente este vídeo com alguém que Deus colocou no teu coração agora. Pode ser que Deus esteja usando você para despertar a vida espiritual dessa pessoa. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, seu cônjuge, seu amigo. Não ignore esse impulso do Espírito Santo. Compartilhe agora e deixa nos comentários qual das 3 palavras impactou mais você. Foi reino, intimidade ou despertamento? Escreve lá, porque quando você declara publicamente, você está se comprometendo com Deus e com essa comunidade de crentes que vai te apoiar nessa jornada. E se você ainda não é inscrito neste canal, clica no botão de inscrever-se agora, porque Deus tem mais revelações poderosas para a sua vida. Não perca nenhuma mensagem que pode transformar sua jornada espiritual. Ativa o sininho para receber notificação toda vez que uma nova mensagem for liberada. Antes de encerrar, eu quero te dizer uma última coisa. Eu creio que Deus te trouxe para assistir este vídeo hoje porque Ele tem um plano específico para a sua vida. Você não é um acidente, você não está aqui por sorte. Deus te escolheu, te chamou, te capacitou, e Ele está esperando apenas uma coisa de você: rendição total. Jesus disse em Lucas 9:62, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Isso significa que quando você coloca sua mão no arado do reino, quando você se compromete com Jesus, você não pode mais olhar para trás com saudade da vida antiga. Você não pode mais viver com um pé no mundo e outro no reino. Você precisa estar totalmente comprometido. E eu oro que a partir desta noite você durma diferente. Não com culpa, não com condenação, mas com esperança renovada, sabendo que Deus está fazendo algo novo na sua vida. Você ouviu as 3 palavras: reino, intimidade, despertamento. Agora você sabe o que fazer. Agora você sabe como viver. Agora você não tem desculpa. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê paz. Que você durma na paz de Cristo, sabendo que você tomou a decisão certa hoje. E que amanhã, quando você acordar, você acorde como um cidadão consciente do reino de Deus, conectado em intimidade com o Rei dos Reis e desperto para cumprir o propósito eterno para o qual você foi criado. Em nome de Jesus. Amém.